Para quem não viu, eu vou retomar as duas primeiras cartas. Vai ficar gravado. Agora eu tô cortando a minha cabeça, mas tá aparecendo mais a mesa, não tem problema. E eu tava dizendo que enquanto tava carregando o celular, porque acabou a bateria, e a primeira parte nem foi gravada. Assistiu, quem tava ao vivo assistiu, quem não assistiu não tem problema, eu vou retomar. Enquanto tava carregando o celular, eu tava fazendo pulseirinhas que eu vendo, tá, gente? Para poder ajudar lá na obra da fraternidade. Entrego via Uber, tá? Aquele Uber, aquela motinha, tá? Eu esqueci o nome que dá. Aí eu procuro ficar num lugar, numa estação de trem, algum lugar assim, próximo, mais próximo possível do bairro da pessoa, da casa da pessoa, e chamo o Uber, mas é com custo da pessoa, tá? A pessoa que vai pagar o Uber, tá bom? Então aí, ó, essa é de Omolu, eu tenho a minha de Oxum, que é de âmbar, eu faço com pedrarias, por isso que é um precinho um pouquinho mais caro do que vocês compram no Mercadão, em essas lojas de produto religioso, que tá 16, 15, já vi por 12, mas é tudo de plástico, as minhas são com pedraria. Então vamos retomar as cartas do dia. A primeira carta que eu virei foi a do galo, dos oboróis, a representação dos orixás masculinos, essa carta que diz respeito à energia masculina da razão, ao contrário da energia feminina, que rege a emoção, tá? A praça, que é o encontro das pessoas, é encruzilhada, o encontro das pessoas, matéria, pessoas vivas, ao contrário da carta da estrada, que é uma encruzilhada, a carta do baralho cigano, que é o encontro do espírito, do mundo espiritual com o mundo material, né? Então, aqui, como eu estava dizendo na primeira parte, é o encontro das pessoas. E a gente em breve vai ter um encontro desses, né? Dia 2 de outubro. Vai estar todo mundo lá votando, escolhendo o seu próximo presidente, governador, os deputados, senador. Então todo mundo vai estar. Irmos lá no dia 2 de outubro, temos que ir com consciência, pensando nas questões materiais e não emocionais. Não, a gente tem que ir com aquele que a gente percebe que tem condições históricas, por causa da sua trajetória política, de mudar a realidade para melhor. Ah, mas fulano rouba, fulano é nepotista, a família inteira tá no poder, ciclano tava preso, não sei quem levou uma facada, não sei o que, vamos ver se esse ano vai ser tesourada ou tiro, né, gente? Porque isso aí foi um apelo emocional que usaram, não tô questionando se o cara recebeu ou não uma facada, tá? Apesar de ter minhas dúvidas se realmente levou, não tô questionando isso, tá? Só tô dizendo a forma como isso foi usado e manipulado a favor dele. Então isso é apelo emocional, é totalmente contrário do que está dizendo essa jogada aqui. A gente tem que ir pela racionalidade, pela questão material e pela questão histórica, que está no registro histórico. E aí vocês têm que analisar quem tem realmente condições diplomáticas, condições históricas, né? Interesse político de transformar a realidade para todo mundo. Não é para só um segmento. Só para os homens brancos, heterossexuais. Mas são aquele programa de partido, de governo, né, aquele projeto de governo, que leva em consideração o interesse de todos. E aí vocês têm que retroceder na história, né, e fazer uma análise. Ou seja, se aquele político, aquela pessoa que foi eleita para estar lá representando o povo, durante a sua gestão, se ela realmente trabalhou. Tem um site, né, eu esqueci o nome, que fala sobre isso, mas também tem um site da Câmara, né? Também, que ali ele aponta a participação dos deputados, né? Dos parlamentares. Então, assim, faça uma análise disso. Vai lá no Google, pesquisa, né? Nos sites oficiais, né? E veja quantos projetos de lei, quantas emendas constitucionais, fulano enquanto atual presidente, ciclano como anterior presidente, aí eu tô levando em consideração, gente, os dois candidatos que estão na frente, tá? Das pesquisas. O que eles fizeram que mudou o país durante a sua gestão? Ah, mas fulano que está atuando agora, ele já pegou o país quebrado. E quebrou mais ou melhorou? Para quem? Né? Eu tô pedindo para vocês fazerem uma análise racional, não emocional. Eu ainda não virei, eu não sei que carta tá no tarô de Tote. Por fim,
Ai, ansiedade. Carta do tarô de Tote. Vocês veem primeiro. Olha a carta do ganho. 9 de discos. A carta do ganho. O tarô de Tote, que foi ressignificado por Aleister Crowley, ele tem símbolos muito pequenininhos, né? Aqui, ó. Vênus em Virgem. Planeta Vênus em Virgem. A regência é Vênus em Virgem. Essa carta 9 de discos, ela tem 5 discos com símbolos, alguns com rostos de pessoas, outros com símbolos, né? E 3 ao centro que se encontram, esses 3 círculos, que são os discos, né? Que equivale à carta de ouro, né? Que tá ligado à matéria também, gente. Energia totalmente telúrica. Totalmente telúrica. Energia do ganha-pão, do trabalho, do labor, do sobreviver materialmente, né? Da sobrevivência. Não estamos falando do universo espiritual, né? Não caiu uma carta aquática do universo, energia polar feminina, que está ligada à emoção, à intuição, mas caiu a energia polar masculina, ligada ao mundo racional, ao ganho. Poderia ter caído copas, 9 de copas. Água e terra são polaridades femininas. Água e terra. A mãe terra, água. Ar e fogo são polaridades masculinas, ok? Então caiu aqui nas cartas do dia o galo, representação dos orixás oborós masculinos, falando da razão, do labor, da energia e da polaridade masculina ligada à razão, ao mundo material. Caiu a carta do encontro, dos encontros, que é a praça, né, da vida cotidiana, do encontro de pessoas encarnadas. A diversidade é a praça. E caiu 9 de discos, que é Vênus em Virgem. Vênus, que é o planeta que rege o signo de Libra, que é aéreo, polaridade masculina, e também rege o signo de Touro, terra, polaridade feminina. Ou seja, signo de Touro ligado ao ganho, ao alimento, ao dinheiro, à vida material, e do ponto de vista telúrico feminino. E do ponto de vista aéreo masculino, Libra, a carta das comunicações, das relações. O que dizem essas cartas? Ela nos orienta que lá no dia 2 de outubro nós foquemos nas questões materiais históricas, no registro disso, como eu já disse. Que nós temos muito a ganhar se nós pensarmos no que materialmente, historicamente, os candidatos fizeram por nós. Qual tem mais condição? É o discurso apelativo, fake news, de acusação, blá, 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 ou é o discurso, não, olha, ele tem competência e condições de fazer isso, né? Vídeo histórico desse candidato, o que ele tem feito. E eu tô falando, gente, a gente sabe que vai ter segundo turno, né? Então eu tô falando dos 2 candidatos que estão à frente, tá? Nas pesquisas, ok? Então, analisa o que de fato esses senhores fizeram, né? Analisa o que de fato esses senhores fizeram, historicamente falando. O trabalho, a competência deles e o discurso deles também, né? É um discurso de ódio que apela para a emoção e estimula isso no ser humano. É um discurso racional, que fala com propriedade questões materiais, históricas, fundamentadas e registradas. Qual o discurso? Quem tem esse discurso? Não estou influenciando ninguém não, tá, gente? Não quero influenciar ninguém. Mas é isso que o jogo está falando, orientando. Pense racionalmente lá no dia 2 de outubro. Eu gostaria que tivesse caído outra coisa. Que não fosse falando sobre política. Mas como esse vídeo, acredito eu, tem o potencial de alcançar várias pessoas, né? Talvez a espiritualidade queira nos orientar nesse sentido, né?
Porque eu não quero dar a impressão de que eu estou fazendo campanha política e tal, e tal, e tal. Infelizmente, o primeiro vídeo, a primeira parte do ao vivo, né, da live, acabou a bateria do celular e fechou. Mas quem estava ao vivo, quem viu ao vivo, né, viu que eu tirei aleatoriamente as cartas. Eu não inventei essas cartas aqui, não. Eu tirei aleatoriamente, tá? Então que assim seja, que dia 2 de outubro, que foi essa jogada, seja um dia de muita reflexão, de decisões importantes, que façamos a escolha mais racional possível e que isso represente para o nosso país melhoras do ponto de vista material, né? Que sejam melhoras justas também, e que, enfim, vença aquele que o universo se mobilize para vencer aquele que vai trazer para nós, principalmente para a população mais pobre, né, mais vulnerável, que vença aquele que vai trazer melhores benefícios para essa camada da nossa sociedade. E não aquele que prioriza um determinado setor e deslegitima outros, oprime outros setores. Que assim seja, assim será.